Sejam muito bem-vindos, corretora de seguros e corretores de seguros de todo o Brasil. Nós estamos aqui com mais um Papo para Corretor, um episódio de número 9, que vai sempre ao ar nas quintas-feiras, né? De cada 15, 20 dias a gente monta um programa desses, sempre trazendo conteúdo relevante para o mercado de seguros, para os corretores de seguros, conteúdo que possa agregar para o seu negócio, conteúdo que possa fazer com que o seu negócio possa crescer no mercado. Estamos sempre no YouTube, também no Spotify. Então, se quiser assistir os episódios anteriores, vai lá, curte nossos programas, porque o nosso objetivo aqui é sempre agregar valor, é sempre mostrar produtos, mostrar serviços que estão no mercado, para que você possa crescer, para que você possa se tornar capaz de administrar sua empresa, de colocar novos produtos na sua ferramenta, de oferecer o melhor para o seu cliente. Você, corretor de seguros, você parceiro do nosso programa aqui, Papo para Corretor. E hoje a gente traz um assunto bem bacana, bem relevante para os corretores de seguros, um convidado que eu conheci em São Paulo, na apresentação da Feira de Empreendedorismo, da Escola de Negócios Seguros, uma pessoa nova, dinâmica no mercado, mas não por ser nova, ela não seja experiente. Eu estou trazendo aqui conosco o Rodrigo Pedroni, o CEO e fundador da Coinsure, né? uma empresa aí inovadora, uma startup, uma insurtech no mercado, que também está fazendo uma parceria com a Infocap, e ele vai falar um pouquinho sobre o que ele está trazendo de novo, essa experiência dele de vida do passado, né? Desse passado recente, e o que ele viu, quais são as demandas que ele viu no mercado, que ele está tentando construir com essa insurtech nova que está chegando no mercado. Seja bem-vindo, Rodrigo Pedroni, CEO da Coinsure. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo aceitar nosso convite aí. E já queria te lançar aí de cara, que tu se apresentasse, tu falasse um pouquinho como tu chegou nesse mercado de seguros, por que tu está nessa pegada no mercado. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Charles. Obrigado pelo convite aí para participar, tá? Sempre foi muito receptivo, né? E, enfim, obrigado pela oportunidade aí de poder estar junto com vocês. Eu vi o podcast de vocês lá no Spotify, achei muito bacana. Geralmente a gente vê podcast de startups, né? Podcast de empreendedorismo, etc. Eu nunca tinha visto um podcast de seguros, assim. Ah, legal. E foi bem legal, assim, achei bem um negócio descontraído, enfim, bacana. Cara, eu comecei no mercado de seguros em 2015, né? Então eu comecei na corretora dos meus pais, uma corretora aqui em São Paulo de médio porte, né? Que fazia na época ali seguro saúde, seguro de automóvel e tinha uma carteira ali focada em ramos elementares, né? Seguro de incêndio, residencial, enfim, mas uma carteira menor nesse segmento. E eu sempre vi o mercado de seguros como uma baita oportunidade, né? Então, eu me formei em administração aqui no INSPER, em São Paulo. Aí eu trabalhei no mercado financeiro, fiquei 3 anos lá no mercado financeiro, numa gestora de investimentos. Saí de lá, fui empreender no mercado de alimentação saudável com 2 amigos. A gente montou uma startup ali de assinatura online de snacks saudáveis. E quando deu 2 anos lá de operação, eu olhei e falei, cara, eu tenho a corretora dos meus pais aqui que, putz, eu sou filho único, né? Então, alguém precisa ir lá para ajudar a desenvolver o negócio. E eu vi a oportunidade muito, muito forte, assim, nesse mercado, né? Um mercado muito grande, que gera um prêmio muito grande anual. E naquela época, em 2015... por mais que sejam poucos 6 anos, mas em 6 anos você já vê muita evolução nesse mercado, né? E aí em 2015 eu falei, cara, não faz sentido eu estar arriscando num outro negócio aqui, sendo que eu tenho esse business aqui para cuidar e para desenvolver, etc. E aí eu vim para a corretora. Quando eu cheguei aqui, a minha ideia foi desenvolver uma nova carteira de seguros, né? Então, tinha lá de novo o automóvel, saúde, os ramos elementares. Eu falei, cara, e se eu explorasse um segmento com menos concorrência, né? Algo que eu pudesse me diferenciar
com mais facilidade, com mais agilidade, né, sem ter que ter muito investimento, porque a corretora não podia investir tanto na época. E aí, pesquisando os setores, etc. e tal, eu cheguei no produto GNO, né, que é o seguro que protege diretor e administrador de empresa. Quando eu trabalhei na gestora de investimentos, acabou que eu tive muito contato com diretores de empresa, né? Então eu falei, cara, eu acho que tem fit, né? Naquela época eu falava de investimentos, mas falava para um público-alvo que era diretor, executivo de empresa. Agora eu vou falar de seguros para esse mesmo público. Tu achou ali um nicho, tu achou algo, uma demanda reprimida, no caso, algo que poderia ser explorado justamente por causa do investimento, e unindo a corretora de seguros dos teus pais, tu viu um nicho de mercado. Né? E aí, vamos lá. E aí, assim, né, ainda hoje, mas mais naquela época, esse segmento ele era trabalhado de forma complementar pelos corretores, né? Então, os corretores de seguros, na grande maioria, em seguro de GNO, eles exploravam muito de forma passiva. Então, ele tinha clientes em outros ramos, né, que buscava ele querendo um GNO. Não era ele que ia atrás desse cliente oferecendo um GNO. Entendi. E a gente fez esse trabalho inverso. Então, a gente se especializou no produto, lendo condições gerais, né, até parar para pensar hoje, putz, até uma loucura, porque, assim, condição geral de produto de responsabilidade civil é bem complexo, tal, mas a gente se debruçou lá, etc. E começamos a abordar o mercado numa linha um pouco mais diferente, muito mais consultiva. A gente descia um nível nas análises, né? Então, a gente via que muitas corretoras analisavam a nível proposta. E a gente começou a analisar a nível condição geral, né? Então, as propostas que pareciam parecidas, quando você desce para as condições gerais, você vê que tem diferença. E a gente começou a entrar nessa seara e começamos a ter sucesso. Né? Então, sim, hoje... Uma especialização, porque vocês começaram a entrar realmente no detalhe das condições gerais, que é aquilo que pega mesmo na hora do sinistro, né, cara? Na hora de comprar, tu analisando proposta, só proposta por proposta, tu tá analisando praticamente a questão da compra, da venda e da compra. Mas quando tu desce para o nível da condição geral, tu vai analisar quando o fato do sinistro ocorre mesmo. Aí é que o bicho pega, né? Porque na hora de vender tudo é bonito. Mas o cara que conhece as condições gerais, aí sim ele vai ter uma consultoria, um conhecimento maior para dizer, olha, isso tem condições, isso vale, isso não vale, bacana. Isso foi muito bem aceito, né? Porque você imagina que o cara tinha lá 2, 3 corretoras, né? 2 corretoras lá simplesmente mandavam uma proposta por e-mail, a terceira, que era nós no caso, a gente mandava a proposta e marcava um call para discutir no detalhe as coisas. Então, a gente começou a ter sucesso, né? E a Genoa começou a inclusive conquistar alguns clientes de grande porte que talvez, se fosse explorado outros segmentos, né, a gente não conseguiria. Então, a gente aí tem empresas de capital aberto, né, na bolsa, as seguradoras fazem o seguro de GNO conosco. Então, realmente, a gente criou uma notoriedade assim, nesse segmento, né, que foi muito bacana. E isso só foi possível por a gente ter focado num segmento aí, com baixa concorrência, né, e que o investimento para você se diferenciar era baixo também. Né? Basicamente, era eu ler condições gerais, comprar um livro ou outro de responsabilidade civil, etc., e o negócio já fluía. É o que eu sempre falo, né? É adquirir conhecimento, né? Você investiu no conhecimento e o teu conhecimento fez a corretora tua, dos teus pais crescerem. E aí a Coinsure, cara, como é que é essa história da Coinsure? Tudo bem, tu contou a tua história lá do início, tu viu que tu pivotou a tua startup lá de assinatura de snacks, né? Veio para a corretora de seguros, focou um nicho diferenciado, olha só então a pegada aí do empreendedorismo, né? Através de conhecimento buscou isso, né? O investimento era baixo, porque tu focou no conhecimento, na consultoria. E de onde é que surgiu a tua empresa que tu é fundadora, a Coinsure? Me fala um pouquinho, qual é que foi a ideia, o insight assim para te entrar nela? Legal.
Quando a gente olha esse segmento de E&O, né, ele está dentro de um grande segmento de seguros, que é o segmento de linhas financeiras, né? Então, se você vai numa seguradora e fala, eu queria falar com o pessoal de linhas financeiras, vai ter uma equipe lá, que são subscritores, que vão cuidar de D&O, cyber e seguros de responsabilidade civil profissional para profissionais liberais, advogados, engenheiros, contadores, médicos, etc. E o que eu, assim, depois de explorar esse segmento por 4 anos, né, de 2015 a 2019, eu pude ver que, assim, é muito difícil para o corretor de seguros poder explorar esse segmento. Exige um nível de capacitação desse cara hoje muito grande. O massificado, o pequeno ali que está massificando todo dia, né? Isso que tu está falando, né? Assim, o cara ele precisa se especializar. Porque, assim, para você explorar esse segmento, você precisa se especializar no produto, né? Você vai bater cabeça muitas vezes na hora de fazer reunião com o cliente, porque ele vai te perguntar uma coisa que muitas vezes você não vai conseguir responder, porque é uma coisa muito diferente. Você tem todo um conceito por trás, que é o conceito da responsabilidade civil, né? Outra coisa que é um empecilho é a questão das seguradoras, né? Então, muitos corretores não têm acesso às seguradoras, ou até tem um cadastro lá na seguradora, mas não tem trânsito, né, que a gente fala, né? O pai fala muito essa palavra, não tem trânsito, né? Não navega tão bem naquela seguradora. Então, hoje, o que a gente via na época é, cara, para explorar esse segmento, o cara realmente precisa focar muito, como eu fiz na Genoa. Só que o grande lance é, nem todo corretor, a maioria dos corretores são generalistas. O cara trabalha saúde, auto, residência, patrimonial, né? Não tem o tempo necessário para focar nisso aí. Pois é, então esse é um lado da história, né? Pô, o corretor, ele poderia se beneficiar da comercialização desses seguros, né? Porque, ele fidelizaria muito mais os seus clientes. Opa! Cliente que ele tem lá um auto, um residencial, agora esse cara é um médico, ele vai lá e vende um seguro de responsabilidade civil profissional para esse cara, né? E além disso, aumentar a receita, né? Como a gente fez aqui na Genoa, quantas novas empresas se tornaram nossos clientes, né? Porque a gente começou a trabalhar um outro segmento que tem menos concorrência. E aí, o que a gente resolveu fazer? Cara, vamos montar uma startup, né? Vamos montar a Coinsure, né? Uma InsurTech, que vai ajudar os corretores de seguros a explorar esse segmento de responsabilidade civil, né? De linhas financeiras, exigindo do corretor muito menos, né? Do que seria necessário se ele fosse fazer um voo solo, né? Perfeito. Então, qual foi a primeira coisa que a gente fez, né? Foi montar uma plataforma. Então, o que é a Coinsure, né? A Coinsure é uma plataforma, ela é um marketplace, onde a gente conecta as seguradoras, né? Com os seus produtos de responsabilidade civil, de linhas financeiras, dentro dessa plataforma. E aí o corretor, ele cria um acesso, ele assina essa plataforma, e ele passa a ter ali acesso a várias seguradoras de responsabilidade civil, né, de E&O, RCP, ou responsabilidade civil profissional, cyber, etc., né, para poder cotar e apresentar propostas para os seus clientes, né? Então, Rodrigo. Rodrigo, pode continuar. Uhum. Esse problema de trânsito nas seguradoras, com a plataforma, a gente resolveu, porque agora o cara se conecta numa plataforma, né, num ambiente digital mesmo, e aí ele vai ter acesso a 3 seguradoras ali por produto, para ele poder apresentar para o cliente dele com mais facilidade, com mais agilidade e tal. Então é como se fosse praticamente um hub, onde tu conecta as seguradoras de serviços financeiros, seguros financeiros, né? De E&O, cyber risk, responsabilidade civil, com os corretores de seguros, né? Um hub de conexão. Só que esse hub aí, ele não é só uma plataforma digital, né? Eu acho que ele deve ter muito mais conteúdos,
consultoria de vocês, né? Vamos tentar entender um pouquinho mais desse produto agora. Isso. Fala desse serviço, produto que vocês oferecem para os corretores de seguros. Vamos lá. Legal. Então, aí você bateu num ponto importante, né? A gente percebe que, assim, se a gente oferecer só a plataforma para o corretor, muitas vezes ele não vai conseguir explorar o máximo dessa plataforma, dessa tecnologia, né? Até porque ele nem sabe, né, o que oferecer para o cliente dele, como oferecer para o cliente dele, de que maneira, né? Ele pode entrar lá na plataforma, extrair, de repente, o conteúdo, extrair as cotações, tá, mas daí como é que eu chego? Como é que eu falo? O que eu digo? Né, eu vou fechar uma responsabilidade civil de uma clínica hospitalar que tem 7, 8, 10, 15 médicos, né? Pegar cada um deles, que de repente pode quebrar por um processo judicial. Como eu vou chegar nesses caras? De que maneira eu vou oferecer esse produto, né, Rodrigo? Sim. Fala um pouquinho mais, então, disso. Isso. Então, hoje, como é que a gente faz, né? Quando o cara ele se torna um membro da Coinsure, né? A primeira coisa que ele passa é por uma imersão, né, de treinamentos, assim, de seguros de responsabilidade civil, né? Aí sim. Para de fato ele conhecer. E aí, uma coisa que a gente está finalizando uma turma agora, uma coisa que a gente falou assim muito para eles cara, você não sabe o quão rico é isso, porque para o cara ter esse conhecimento que a gente está te passando, às vezes 4, 5 anos de estrada aí batendo cabeça, tendo problema em sinistro, tudo, para o cara ver essas, entre aspas, pegadinhas desses seguros, né? E através desse treinamento, dessa imersão, o cara já sai de lá muito mais preparado, né? Muito mais direto ao ponto para poder falar com o cliente dele quais são os benefícios, aonde deve se atentar na pólice, né? Por que não deve se trocar de seguradora com tanta facilidade apenas por questão de preço, né? Isso é uma coisa que acontece muito, né? E diferente de uma pólice de automóvel, né? Que você trocar de uma seguradora para outra, o prejuízo é menor. Quando você faz isso dentro desse segmento de responsabilidade civil, né? Isso muitas vezes pode prejudicar numa eventual indenização, né? Então, a gente passa nesse treinamento por todos esses pontos, né, aborda as coberturas, as condições gerais, etc., para de fato o cara sair mais preparado. Até porque, né, Rodrigo, o corretor de seguros acostumado naquela pegada, a gente sabe, a gente lida aí com mais de 3.500 corretoras de seguros no dia a dia, né? Principalmente no massificado. Então, ele muitas vezes nem sabe dessa demanda reprimida que ele tem, né? Eu sei que tem lá o seguro de responsabilidade civil, eu tenho lá uma turma de advogados, uma turma de médicos, uma turma de engenheiros, mas ele nem tem noção de como chegar, como oferecer, de como suscitar essa necessidade no cliente dele, né? A demanda reprimida, porque ele não sabe como falar dos riscos que podem ser cobertos pela pólice. Cara, tu tem isso que pode acontecer na tua clínica, no teu escritório de advocacia, né? E se tu não tiver cobertura, tu vai ter um prejuízo tremendo, pode até quebrar o teu escritório. Então, eu acho que a pessoa se especializando, ou pegando especialistas como vocês, ela vai, sim, trazer demanda, catar a demanda reprimida dentro da carteira dela. Né? Deve ser muito grande, né? Não acredito que não tenha corretor de seguros que não tenha demanda para esse tipo de produto, né? Então, é isso aí. Não, bom, eu acho... Vamos lá, só para complementar, Charles, eu estava... Essa tá uma história engraçada, né? Eu estava numa fazenda de um amigo há uns 2 meses atrás e acordei cedo lá, etc. Tava tomando café lá e tava um monte de casal. E aí tinha a noiva de um amigo meu, e ela é arquiteta. E aí ela estava me contando do dia a dia dela, do negócio dela, etc e tal, e que ela tem hoje um monte de processo para não errar com o cliente, etc e tal. E eu virei para ela e falei, cara, você já pensou em contratar um seguro de responsabilidade civil? E ela virou para mim, eu falei assim, você já pensou em contratar um seguro que te proteja em relação a um erro do seu cliente? Ela virou para mim e falou assim,
eu não cuido da obra. Aí eu virei para ele e falei assim, não é o seguro de engenharia da obra. Sim. É o seguro se você falhar na prestação do seu serviço. Um erro de projeto, um erro de atraso de obra, etc. Você tem um seguro para isso hoje? Ah, não sabia que existia isso. Viu? Então, assim, e aí, pô, eu entrei com ela na hora, na Coinsure lá, fiz uma cotação para ele e mostrei, ó, tá aqui, ó, por, sei lá, eu não lembro quanto deu o seguro dela lá, mas por esse valor aqui você tem uma apólice que te cobre aí em relação a todos os seus clientes. Ela ficou encantada. Então, assim, quantos profissionais no Brasil, né, e assim, você pega corretores, a própria Genoa aqui, né, pô, quantos caras aqui a gente não tem a apólice de automóvel, o cara é médico, advogado, engenheiro, etc., que a gente poderia explorar esse segmento. E o grande lance da Coinsure é, para o corretor, faz sentido ele ter uma instituição do lado dele para ele operar esse segmento, né? Um cara que vai ajudar ele, por exemplo, além do treinamento, a gente dá suporte na venda. Então, se esse cara precisar que a gente participe de um video call com o cliente dele para dar mais confiança, dar mais confiança, que legal. a gente participa. Na hora de regular um sinistro, né? Você vê que muito corretor não entra nesse segmento por causa do sinistro. O cara não conhece o produto, na hora que cai o sinistro é complicado, né? O cara fica desconfortável, o corretor. Então, a gente faz toda a intermediação na regulação do sinistro. De repente, não tem nem habilidade suficiente para conversar e discutir sobre as... Né? Então, você já tem essa habilidade na parte do sinistro também, né, Rodrigo? Sim. Legal. É um investimento assim que o corretor faz mensal ali para falar, cara, tudo que tiver de responsabilidade civil, eu tenho essa turma aqui que me ajuda com isso, né? Tanto na parte de tecnologia, né? Como você falou, por exemplo, material comercial, né? O cara precisa, essa demanda reprimida, né? Então o cara precisa lançar um material comercial para a base de clientes dele, falando desses seguros. A gente faz esse desenvolvimento pro corretor. Ah, legal. Então, tipo, ele quer fazer um meio marketing, assim, divulgando esse produto e ele lista lá, por exemplo, no nosso sistema, tu consegue filtrar por profissão, tu gera toda a tua base lá, quem são os advogados, quem são os engenheiros, quem são os médicos. Tu pode criar um e-mail marketing exclusivo para eles, né? Falando sobre o produto, né? Até dando dicas, escuta, né? Incentivando o cara a contratação e alertando dos problemas que ele pode ter caso não tenha um sinistro, né? Eu acho que bacana, muito legal, né? Acho que esse suporte. Conta um pouquinho, Rodrigo, da ferramenta em si, né? Então, é como se fosse um multicálculo, é um sistema de gestão, essa plataforma, porque a gente já está, depois eu conto o avanço, né? A gente vai falar um pouquinho da parceria nossa, mas me fala um pouquinho da ferramenta em si, né? Você fala todo o suporte que se tem, tanto na hora de vender, quer dizer, o corretor de seguros ele vai ter o apoio de vocês. Primeiro o treinamento, óbvio, né? Treinamento sobre o produto em si, sobre os seguros em si, né? Na hora de vender, na hora de sinistro, e a ferramenta. Fala um pouquinho da ferramenta, como é que é. Cara... Legal. Assim, a gente hoje não é um multicálculo, né? Então, o que a gente faz lá é selecionar algumas seguradoras para estar dentro, né? Para estar dentro da plataforma, né? Então, a gente chama de marketplace mesmo. Então, a gente coloca ali até 3 seguradoras por produto, né? O corretor ele entra dentro dessa plataforma, né? Ele cria uma conta, ele se cadastra e aí ele vai ter um menu ali do lado direito, né? No canto superior, enfim, para poder fazer cotações ali, né? Direto nas seguradoras. Então ele preenche um único questionário de avaliação de risco, né? Que são as informações necessárias para cotar o risco, e aí ele já tem ali acesso às cotações das seguradoras. Só que o que a gente faz nessa plataforma, né? A gente fala a língua do segurado. Então, vou dar um exemplo aqui. O advogado, por exemplo, ele é um cara que um dos riscos que são inerentes à profissão do advogado é a perda de prazo, né? O advogado ele se preocupa muito em perder o prazo de um processo. Porque se ele perde esse prazo, o cliente dele não consegue entrar com um recurso, etc e tal, e, pô, é erro do advogado.
Quando você olha as propostas de responsabilidade civil, hoje, você não vê se tem cobertura de perda de prazo. Você só vê assim, cobre erros e omissões. O advogado, cara, ele tá no dia a dia dele, é uma loucura, etc e tal. Ele quer saber o seguinte, a perda de prazo é passível de cobertura ou não? Então, o que a gente faz nessa plataforma é fazer esse match, né? É falar muito a língua do segurado, né? Tipo, cara, ó, essa proposta aqui é uma proposta que esses itens aqui são passíveis de cobertura, sim, se você contratar. Então, a gente facilita a venda do corretor também, né? Porque legal, o corretor é aquele corretor generalista, né? Ele vai direto ao ponto. Ó, cara, você é advogado, você deve se preocupar com perda de prazo, você deve... reclamação é uma coisa que você gostaria que fosse uma demanda por escrito, e não só um processo judicial, porque nenhum advogado gosta de ter um processo no seu nome, né? Então, a gente já dá subsídios para o corretor fazer essa venda mais direta, fazer essa venda com mais qualidade. Então, eu acho que esse é o grande lance. E, por último, uma coisa que é muito bacana da plataforma é o corretor, ele pode disponibilizar o marketplace dele. Então, é como se ele gera um link, ele pega esse link e manda para a base de clientes dele, e os clientes que se cadastrarem nesse link vão ter acesso ao marketplace desse corretor. Ah, então é um white label, digamos assim? Que vai como se fosse um white label, exato, é como se fosse um white label. Então, o corretor ele pode selecionar quais são os produtos que ele quer que esteja no marketplace, né? Por exemplo, eu sou um corretor que, cara, advogado eu sei fazer sozinho, eu não quero, mas as outras profissões e GNO e Cyber eu quero. Então, ele seleciona os produtos que ele quer que tenha no marketplace dele e ele manda esse link, né? Então, por exemplo, a gente pegar esse exemplo que você falou, né, do próprio sistema de gestão da infra, se conseguir selecionar lá, tipo, ó, esses caras aqui é o público-alvo, né, que são os profissionais que cabem esse seguro. Montam um e-mail com esse link, os caras se cadastram e aí... Acessa o link e então, na verdade, o próprio cliente pode preencher ali, então. O próprio cliente preenche, faz a cotação, pode contratar, então é o corretor também dando essa experiência digital para o cliente dele, né? Legal. Então eu acho que isso é legal também do negócio. Que legal. E, Rodrigo, agora deixa eu avançar um pouquinho mais, tá? Até para o nosso ouvinte aí, o pessoal do Papo para Corretor, que está curtindo esse papo aqui com o Rodrigo. Vamos lá. Se o corretor ele vai aderir, então, à ferramenta da Coinsure, né? Sou parceiro, tenho lá o marketplace criado, que ele pode ter no próprio site dele um link lá para o marketplace da Coinsure, para os riscos financeiros, né? E aí o seguinte, na hora da emissão da pólice, Rodrigo, como é que funciona? É código da SUSEP de quem? Como é que funciona esse tipo de processo depois do fechamento do negócio? Legal. Pode falar para nós? Isso é uma pergunta bem bacana. E que é uma pergunta de muitos corretores, né? Então, assim... Sim. A nossa preferência é sempre por cadastrar o corretor na seguradora, tá? Porque a gente quer que o corretor tenha o código na seguradora, até para ele... No próprio sistema da Coinsure ele vai ter acesso à pólice, etc e tal, mas se ele quiser eventualmente acessar o sistema da seguradora, se ele tem um código lá para ver parcelas pendentes, etc e tal, é até melhor, né? O que acontece é que muitas vezes as seguradoras, elas não são abertas a todos os corretores, né? Aquele corretor que vai fazer uma apólice no ano, 2 apólices no ano, tem seguradora que não quer cadastrar, né? Então, tem algumas hoje em dia, né, Rodrigo? Desculpa te cortar, mas tem algumas que são específicas de riscos financeiros, que não trabalham com massificados, né? Então, elas são especialistas nisso e o corretor de seguro tem dificuldade de se cadastrar lá, né? Só para também esclarecer. Exato. Então, aí, o que a gente faz nesse caso, né? Se a seguradora topar o cadastro do corretor, né, a gente cadastra esse corretor lá dentro e aí, na hora de emitir a pólice, né, a gente emite junto essa pólice. Por quê? Porque numa eventual regulação de sinistro, né, a Coinsure também pode falar em nome representar esse cliente junto ao segurador, exatamente. Né?
Se a seguradora não aceita o corretor, né, porque ela é mais nichada, etc e tal, ela vai trabalhar com corretores mais específicos, tudo bem, o corretor ele pode operar ele pode operar com essa seguradora, mas aí a pólice ela é emitida junto com a coinsure, né, e a gente faz o repasse da remuneração do corretor para ele, entendeu? Você que daí recebe e faz um repasse, faz um controle de repasse. É legal, legal. Tu dá opção para aquele cara que realmente não tem essa possibilidade de cadastrar nessas seguradoras específicas, né? Exato. Legal. Vamos lá, Rodrigo. Assim, ó, por que o corretor de seguros tem que ter essa ferramenta? O que tu acha que... nós estamos falando aí para um público de até 3.500 corretores de seguros. Eu vejo que tem ainda muita gente que é focada no massificado, no automóvel ou no residencial. Está começando a surgir algumas corretoras agora vendendo seguro de vida para a carteira do cliente. A gente sabe que a venda cruzada, que o cross-sales é super importante para a fidelização. Nós incentivamos isso no nosso dia a dia com os nossos clientes, né? Olhar para aqueles caras que têm um só documento, uma só apólice na sua corretora e oferecer outros produtos. Por que tu acha que um corretor de seguros deve aderir à ferramenta da Coinsure? Assim, o que tu deve falar assim, para atrair cara para essa ferramenta? Vamos tentar te ouvir nesse sentido. Eu acho que assim, o corretor, a primeira coisa que ele tem que pensar é, cara, o quanto de dinheiro eu estou deixando na mesa aqui, né? O quanto de dinheiro eu estou deixando na mesa aqui, não explorando essa carteira, né, de responsabilidade civil, seja dos meus clientes atuais, seja como de novos clientes, né? Então, cara, quantas vezes você tentou fechar um seguro de automóvel de um cara e você não consegue fechar esse seguro porque tem muita concorrência e o cara sempre consegue um preço menor. Só que às vezes esse mesmo cara, ele é um contador e você consegue fazer um seguro de responsabilidade civil profissional para ele e iniciar o relacionamento com esse cara, para depois explorar outros segmentos. Então, a pergunta que eu faço para os corretores que estão ouvindo é, cara, o quanto de dinheiro você está deixando na mesa, ou você acha que você está deixando na mesa em não explorar esse segmento? A gente fez uma conta, o mercado de responsabilidade civil profissional, ele tracionou em 2020, ele vendeu em 2020 algo em torno de 400 milhões de reais. O potencial, considerando só as profissões mais conhecidas, tá? Sim. É de 6,5 bilhões de reais ao ano. Ou seja, 12 vezes mais, 12, 13 vezes mais. 1.200% de aumento, né? Digamos assim, nós estamos falando. É até rápido nessa conta aí. Tem um mato muito alto para cortar, entendeu, Charles? Então, assim, e para aquele corretor que é generalista, eu até entendia quando ele falava, antes da Coinsure, putz, mas cara, para eu explorar esse segmento eu preciso ser especialista, eu não vou saber regular um sinistro, eu não tenho treinamento desse produto. Tá claro, para mim esse problema tava claro, só que quando agora você tem a Coinsure, essa instituição que vai ajudar o cara a ajudar o corretor a desenvolver essa carteira, agora o cara tem a faca e o queijo na mão. É só começar a trabalhar, é só começar a explorar de fato. Eu sempre falo que nós de tecnologia ou de qualquer mercado, a gente não consegue abraçar o mundo, a gente não consegue ser tudo ao mesmo tempo, né? E a gente precisa de parceiros para poder crescer junto, porque não adianta, eu não vou conseguir desenvolver tudo que é tipo de ferramenta. Então a gente tem parceria com empresas de seguro agrícola, parcerias com empresas que desenvolvem apps, parcerias, e assim vai. E aí nós estamos também formalizando uma parceria com a Coinsure. E o corretor de seguros é a mesma coisa. Ele não vai conseguir conhecer transporte, saúde, vida, massificado, riscos de engenharia, riscos financeiros. E ele precisa de parceiros para poder crescer no seu negócio e para fidelizar o seu cliente. Porque o contato vai ser o corretor de seguros. Quem vai vender vai ser o corretor. Quem vai fazer consultoria vai ser o corretor. Mas eu tenho um cara que conhece do meu lado. Eu tenho alguém que sabe tudo sobre isso do meu lado.
né? Então, isso é extremamente importante para o corretor de seguro. E você imagine na sua cidade, na sua região, o corretor de seguros, a gente trabalha muito aqui no Rio Grande do Sul, e o corretor de seguro ele tem um nome a zelar na cidade, né? Você imagine ele defender ou um caso grave na cidade de um médico ou de um advogado, e ele ter a possibilidade de chegar para o cara, não, esse cara estava coberto pelo seguro que eu ofereci para ele de responsabilidade civil. Sim. Então, isso não deixa de ser um sucesso profissional para o corretor de seguros também, né? Eu estou cobrindo os meus clientes, eu estou oferecendo para o meu cliente uma garantia completa, e não só do carro dele. É um negócio que pode quebrar a empresa, pode quebrar a clínica do médico, pode quebrar através de uma responsabilidade civil, do D&O, um cyber risk e assim por diante, né? Então, muito bacana, eu acho que a gente está aí também buscando opções para os nossos clientes, oferecendo parceiros de confiança para os nossos clientes, né? Tem sempre aquela história, e o pessoal sempre liga para mim depois, né, Rodrigo? Mas esses caras eles não vão tirar o meu cliente de mim, são parceiros confiáveis, né? Gente, a gente precisa de pessoas que estejam do nosso lado para ajudar a crescer, né? Essa é a principal ideia. Tenho certeza que uma Insurtech, ela quer massificar e crescer. Sim. E né, Rodrigo, um outro convidado há pouco tempo nosso, parceiro aqui também, que está há 30 anos no mercado, ele disse assim, o mercado de seguros, notícia ruim se espalha, que é 2 toques, todo mundo fica sabendo, né? Então, a gente está aí para fazer o negócio crescer, né, Rodrigo? Para fazer e eu acho que é isso, né? Assim, o mercado ele é muito grande, né, Charles? Assim, as pessoas, antes de entrar no mercado de seguros, eu acho que assim, você não tem tanto... Eu acho que só conhece o mercado de seguros, isso é até meio óbvio que eu vou falar, mas assim, só conhece de fato o mercado quem está dentro dele, porque o cara que tenta fazer tudo, porque é tanta coisa, né? Sim. É se relacionar com as seguradoras, é entender o cliente dele, é entender os processos da corretora, é cuidar do financeiro da corretora, é cuidar da gestão das pessoas, problema toda hora de gestão de pessoas, a gente sabe que é assim, as corretoras, existe esse problema, né? Então, pô, o cara que tenta tudo, é difícil, a própria história da... Ele não consegue crescer daí. Não vai. Então, assim, a própria história da Genoa, tipo, no sentido de linhas financeiras, é porque teve uma pessoa nova que entrou na corretora e falou, cara, eu vou olhar para isso, ponto. O resto, eu vou ajudar, etc e tal, mas eu tô olhando para isso. Focou, cara, e agora meu objetivo é esse, né? Legal. Porque não é todo corretor a maioria, aliás, não é todo corretor, não. A maioria dos corretores não tem essa condição de fazer isso. E tá tudo certo. Só que aí, né, você tem hoje parceiros para te ajudar nisso. A gente mesmo aqui na Genoa, por exemplo, a gente tem parceiro em transporte. Né? Transporte não é uma coisa que a gente está focado, etc. Mas existem oportunidades de transporte, a gente tem um parceiro legal lá que nos ajuda. Então, é o que você falou, né? O ecossistema ele é importante. Quando você entende que existe um ecossistema do seu lado, né, e que pode te ajudar, porque eu acho que o papel mais importante no final do dia ainda é o papel do corretor, né? Do relacionamento, né? De entender o cliente, etc e tal. Então, se esse cara conseguir fazer bem essa parte e deixar que o resto estejam com esses parceiros, acho que todo mundo sai ganhando, né? O próprio cliente sai ganhando, que é o objetivo final. O objetivo final é o cliente sair ganhando. Esse é o objetivo, né? Legal. Rodrigo, estamos quase chegando no fim aqui. Uma coisa eu quero já deixar claro para todos os nossos ouvintes, né? A gente montou uma parceria com a Coinsure e nós vamos colocar o link aqui, o e-mail do Rodrigo, o link da Coinsure para o pessoal conhecer o site, mas a gente também está montando uma parceria. No futuro a gente está fazendo integrações, né? Isso está sendo planejado, né? E eu queria te ouvir um pouquinho aqui, Rodrigo, como tu enxerga o mercado de seguros nos próximos anos?
Como você vê o cenário do corretor nesse ecossistema? Obviamente, tu como uma insurtech, como uma startup que está surgindo agora, tu está prevendo uma longevidade do corretor de seguros, tu está focado no corretor de seguros, né? Isso que é bacana. Como tu vê isso, né? Fala um pouquinho para nós. Essa pergunta é a pergunta difícil, né? Olha, eu acho que assim, eu acho que seguros, né, eu acho que cada vez mais vai ser um produto massificado, né? Se a gente olhar, por exemplo, o seguro D&O, né, que é um seguro que protege diretor e administrador de empresa, hoje em dia tem a pólice de D&O aí cobrindo R$1 milhão, limite de cobertura de R$1 milhão, custando R$3.000, R$4.000 para uma empresa. Então, se esse produto, que é um produto extremamente sofisticado, que poucos corretores trabalham, etc., chegou nesse nível de precificação, né? Eu acho que tem uma tendência clara no mercado, né, de ao longo dos anos, né, os produtos serem cada vez mais massificados. E o massificado, é porque a palavra massificado também, às vezes, ela é muito... O que é o massificado? O massificado é uma venda educativa, é uma venda rápido, só que para você vender um seguro rápido, né, quer queira, quer não, o brasileiro ele ainda é desconfiado com o seguro. Então, para você vender um seguro rápido, você precisa vender ele de uma forma muito educativa. Então isso passa por uma plataforma, por plataformas, isso passa por essas plataformas serem extremamente intuitivas e educativas em relação ao produto que elas estão ofertando. Isso passa por você impactar mais pessoas, né? Então, por exemplo, hoje eu estou falando que a gente vendeu no ano passado, o Brasil, R$400 milhões em seguros de responsabilidade civil profissional. Se a gente vender 2 bi, 3 bi, o quão mais barato vai ficar esses seguros para cada pessoa? Porque isso acontece, né? Quanto mais você tiver de reserva, de prêmio vendido, mais... Mutualismo, né? É o mutualismo. Exato, é o princípio do mutualismo. Então, o seguro fica mais acessível, né? Coisa que você vê hoje nos Estados Unidos, na Europa, etc. Pô, na Europa, né? A gente estava falando com uma seguradora, né? Dono de salão de beleza, dono de cabeleireiro, contrata um seguro de D&O. Você entendeu? Então, assim, isso no Brasil, isso no momento vai acontecer. É o que aconteceu nos anos 90, né, Rodrigo? Eu me lembro que para fazer um seguro de incêndio de uma loja, de uma fábrica, tinha que ir engenheiro lá para fazer a planta da loja, da fábrica, para o cara fazer seguro de incêndio. Né? Não tinha, eu trabalhei em seguradora e era assim. Hoje tu faz o seguro de incêndio, um seguro empresarial, entrando no site ali e faz. Então, ou seja, os produtos eles vão evoluindo com o tempo e eu acho que cada vez mais rápido. E a tua palavra de massificação não é uma palavra de denegrir o produto, né? Até porque a facilidade de fazer o fechamento vai ser rápida, mas explicar, ensinar, levar a cultura para o fornecedor é que é demorado e que é o papel nosso e do corretor de seguros, né? Sim. Então, acredito eu nesse sentido. Mas, desculpa, te cortei aí. Vamos lá. Imagina. Acho que e eu acho que é isso, né? Então, eu acho que o mercado ele vai passar por essa massificação que, como você falou, não é ruim, né? É bom para todo mundo. São mais pessoas sendo seguradas. É uma venda cada vez mais ágil e mais rápida para o corretor. Eu vou falar um pouco do corretor aqui, o que eu acho. Para seguradoras, é escala na distribuição, é disseminar o produto dela de uma forma mais fácil. Isso é outra coisa, né? Assim, eu quando entrei no mercado, Charles, assim, uma relação, acho que às vezes até meio fria, né? Entre a seguradora e o cliente final. Né, as propostas não exploram muito a seguradora, né? Quem é a seguradora, quais são os valores da seguradora, da onde ela veio. Pô, a gente tem seguradoras aí que são empresas, tá entre as 5 maiores empresas do mundo,
né? Tem sede na Europa, etc e tal. E, pô, o cara contrata hoje um seguro de vida da seguradora e não sabe quem é a seguradora, às vezes não sabe pronunciar o nome da seguradora. Então, assim, também para esses players, né, é importante esse processo de massificação, porque é uma venda com mais qualidade. A agilidade, a educação faz com que a venda ela consiga se produzir de uma forma mais rápida, mas com mais qualidade, né? E eu acho que o corretor, eu acho que assim, você tem duas vertentes, né? Ou você vai ter aquele corretor que vai ser o especialista em grandes riscos, né? E esse cara vai operar mais um modelo boutique, né? E vai ser, né, aquela corretora tradicional que vai operar no modelo boutique para grandes riscos, grandes empresas. Eu acho que nem todo seguro vai ser massificado, né? A gente sabe disso. E vai ter a outra vertente de corretores, que eu acho que esses caras, eu acho que o papel deles é justamente entender esse desenvolvimento tecnológico, né? E falar, cara, como é que eu modernizo o meu business com esses parceiros que estão nesse ecossistema para oferecer uma experiência melhor para o meu cliente. Sim, um personal. Ele vai ser um personal do cliente, buscando as alternativas no mercado, né? Assim como tu tem hoje o pessoal que é o meu assessor financeiro, digamos assim. Ele diz, não, cara, deixa eu ver o teu perfil aqui, vamos pegar esse valor e investir a longo prazo, esse valor... Então, o cara vai buscar as alternativas no mercado. Né? Eu acho que você bateu num ponto assim, isso é bem legal. Eu trabalhei no mercado financeiro em 2011 e 2012. Naquela época, a XP acho que é o grande case, né? Uhum. A XP já era muito grande, mas naquela época, para você investir em fundos de investimento, de gestoras de investimento, cara, era uma burocracia para você fazer aquilo, né? E assim, você não via gestores de investimento fazendo lives no Instagram. Sim. Né? Você não via esse tipo de coisa. Era um mercado muito fechado, low profile, fechado, exatamente. Então, pô, você quer investir aqui, o ticket médio é tanto, você vai precisar assinar 10 mil páginas, aí você vai conseguir ter acesso aos fundos, os gestores dos fundos, eles estão lá no escritório deles, não é para incomodar, né? Um negócio meio... Hoje em dia mudou, né? O mercado de investimentos mudou. Então, pô, você tem algumas plataformas hoje em dia que conectam esses caras, esses fundos de investimento, né? Esses fundos de investimento cada vez mais querem se expor para terem relevância. O próprio cliente pode conhecer aonde aplica, quem aplica, quando aplica, a hora que aplica. Tu tem sites lá que tu abre tudo, né? 2, 3 dias de atraso, onde que tem as informações aplicadas, né? E antigamente era uma caixa fechada, né? E o assessor, um papel importantíssimo, né? Porque ele é o cara que é o ponto focal do cliente que vai acessar esse ecossistema para dar a solução para o cliente. Eu acho que a gente faz um paralelo para o mercado de seguros, né? Que é o que você falou, é o personal. Então, o corretor, eu acho que a evolução do corretor talvez seja esse papel. Né? Assim como eu estava lá na fazenda e pô, é que ali não, né? Mas às vezes o seguro poderia ser vendido ali na hora para aquela arquiteta, num tablet. Ó, tá aqui, ó. Eu vou te fazer aqui, o seguro cobre esse tipo de erro, isso é uma coisa... Ah, puta, interessa. Custa tanto, legal. Pô, vamos fechar. E fecha na hora, no final de semana, com a tecnologia, etc e tal. Então, eu acho que o mercado vai evoluir para isso, entendeu? Eu acho que o mercado... E a figura do corretor de seguros continua sendo sempre essencial, né? A gente participou há pouco, tu estava lá também, né? Do CQCS, Insurtech, Inovação. E os cases que a gente ouve, mesmo os cases novos de mercado de seguros, as seguradoras novas, as Insurtechs novas, seguradoras, todos eles falam, olha, até podemos criar produtos B2C, né? Mas o corretor de seguros é essencial para poder convencer, para poder instruir, para poder educar, para poder falar, né? Trazer o melhor para o corretor de seguros, né? É isso aí.
Rodrigo, nós estamos chegando no final aí da nossa conversa, é uma pena, né, cara, mas a gente tem que botar um limite aí. Fechou. E eu quero te agradecer, queria deixar aí para as considerações finais aí para ti. E só deixar claro que a Coinsure é uma parceira da Infocap já desde logo. A gente vai trabalhar juntos para levar o melhor para os nossos clientes, né? Vai ter novidades, a gente vai anunciar aí com o decorrer do tempo, algumas coisas bacanas aí que vão acontecer. E queria deixar aqui para te se despedir aí da galera que curte aí o nosso Papo para Corretor, com as suas palavras finais. Legal. Cara, obrigado pelo bate-papo. Acho que essa iniciativa é muito bacana, tá? É um podcast assim de seguros. Acho que o nome é bom, né? Papo para Corretor é um nome bom, assim, né? É aquela história, né? Há 6 anos atrás, quando eu entrei no mercado, acho que nem tinha podcast, né? Acho que nem existia podcast, né? Tinha Spotify, mas não tinha podcast. E hoje em dia a gente tem um canal de podcast para corretor de seguros, trazendo as coisas que são novas aí que está acontecendo no mercado. Parabenizar, assim, pela iniciativa. Eu acho que o mercado carece disso, né? Dessa modernização, né? O mercado de seguros precisa acompanhar esses outros mercados que estão evoluindo cada vez mais, né? E eu acho que um canal, né, como esse aqui, onde a gente chama os corretores, conversa, discute, debate, etc. e tal, acho que é bem bacana. Então, parabéns. E, assim, em relação à Coinsure, as portas estão abertas, tá? Para os corretores Infocap. A gente tem uma parceria aí, depois você vai anunciar. E, enfim, dúvidas, etc., podem me mandar e-mail, eu respondo, tá? Eu tô junto. Os treinamentos, a primeira imersão de treinamento com os corretores de seguros, o primeiro mês eu que dou, né? Então eu faço questão de fazer esse treinamento com eles. A gente aborda ali produto, técnicas de venda, etc. Então acho que é um negócio bem bacana. E acho que é isso. Obrigado pela oportunidade e só contar comigo. Legal. Rodrigo, assim, parabéns pela esse tua veia empreendedorista aí, empreendedor nato, né? Parabéns por acreditar no mercado de seguros, criar mais uma Insurtech aí, pelo teu conhecimento, e tenho certeza aí que a gente vai fazer bons negócios aí com os clientes, com essa demanda que tem. E a gente agradece muito aí também o pessoal que curtiu, que está ouvindo a nossa live no YouTube, no Spotify, só curtir aqui, né? E obrigado aí pela audiência e a gente se vê até o próximo Papo para Corretor. Muito obrigado, pessoal. Um abração. Valeu. Um abraço. Valeu. Até mais.